Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, para dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos ficar ainda um tempinho aí só no versículo 28, para a gente poder estar falando. Romanos 8, 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós fizemos uma longa jornada, um longo progresso até aqui, foram 6 estudos, só para chegar no versículo de número 28, onde nós estudamos de Romanos 1, fazendo aí até Romanos 7 um apanhado rápido, e depois do versículo 1 de Romanos 8, 1, versículo 1 até o versículo de número 27, com a intenção única de entender ou de fazer a introdução do estudo que nós vamos ter, porque nós precisamos de entender como Paulo chegou a esta conclusão, onde ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa introdução nós podemos resumir que como Paulo chega a essa conclusão, após explicar para os seus leitores que a salvação e a santificação é um ato soberano, exclusivo do Deus Trino, de sua poderosa ação através da obra de Cristo e do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, quando Paulo explica tudo isso, quando ele coloca tudo isso, quando ele apresenta tudo isso, ele desenvolve isso nesses 7 primeiros capítulos e também nos 27 primeiros versículos, falando sobre desde a salvação e santificação, ele chega a essa conclusão, né? E aí, no estudo passado que nós tivemos, semana passada foi o culto para a reforma, então uma mensagem especial voltada para isso. Então, na semana anterior a que passou, nós vimos primeiro que Paulo usa uma palavra inicial aqui, né? Ele começa dizendo sabemos, e usar essa palavra, Paulo está afirmando uma verdade inquestionável. Ele está trabalhando com uma certeza absoluta e a ideia é, não devemos de contestar, nós não podemos duvidar, isso é isso e pronto, acabou. Ele está colocando dessa condição. Segundo, Paulo está apontando para algo que é grandioso. Quando ele fala esse sabemos, ele está apontando para a conclusão de tudo aquilo ali que ele estava falando e apontando para algo grandioso, né? E aqui não se trata de algo novo, é uma conclusão, então não tem nada de novo aqui. Não é uma conjectura, não é uma possibilidade, não é uma expectativa, mas é uma conclusão objetiva. Por isso que ele vai dizer, sabemos, né? Então nós sabemos. Então o que nós sabemos? Ao estudar o livro nós chegamos à seguinte conclusão, nós sabemos isso. E o que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam. E aí entra essa questão, né? Nós sabemos então que isso agora é um privilégio. Não é algo alcançado pelo mérito. Não é uma conquista nossa. Antes é algo que Deus faz por nós e para nós. É um presente de Deus, é uma dádiva, né, do Senhor. E aí nós também sabemos que nada fica fora. Porque ele vai dizer todas as coisas. Então 100% de tudo. Nem um grão de mostarda fica fora, né? Nem um miligrama, nem um milésimo fica fora. Mas tudo que se encontra, ou seja, todas as coisas, ali então há um movimento, né? Tudo é levado, direcionado pelo poder do Evangelho para a cooperação, ou seja, para operar simultânea e coletivamente, para operar em conjunto para o nosso bem. Então tudo coopera para o nosso bem. Então as coisas vão trabalhar de forma conjunta, de forma simultânea, né? De forma coletiva, para o nosso bem. A vida inteira vai atuar dentro desse contexto. Então, nós podemos chegar à conclusão também que nada de mal, nada de realmente ruim, terrível, caótico, pode nos ocorrer. Nada realmente ruim pode nos ocorrer. Nada além do que é bom virá sobre as nossas vidas. E aí você fala assim, mas como assim, pastor? Nada além de bom, com tanta tragédia, com tanta dificuldade, com tanto problema. A grande questão é que nós temos que olhar para aquilo que é bom, não conforme a visão deste mundo, né? Não segundo os padrões deste mundo, mas em conformidade do padrão de Deus, daquilo que Deus considera de fato ser bom. Então nós aprendemos que este privilégio
ele é então também apenas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados, ou seja, para os eleitos de Deus. Esse versículo, a gente pode até usá-lo para trazer conforto para alguém, falar de alguma forma para uma outra pessoa não crente, mas a gente tem que tomar cuidado, porque este versículo Paulo está falando para os eleitos, para aqueles que já têm certeza da salvação, né? Para trazer conforto, para trazer consolo, para trazer esperança, para trazer vigor, ânimo diante das lutas e dificuldades. Paulo está exatamente fazendo isso, colocando isso na nossa direção. Então, essa é a ideia de Paulo. Nós sabemos, nós chegamos a esta conclusão, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então mal algum ocorrerá sobre nossas vidas. Nenhum ato caótico, nenhum caos, nenhum algo terrível, de fato irá cair sobre nossa vida. Ou seja, nada irá nos abalar da bondade de Deus, da ação bondosa de Deus, da ação graciosa de Deus sobre as nossas vidas. E no final das contas, tudo redundará em nosso bem. Quando isso vai acontecer? O versículos para baixo, Paulo vai dizer, né, que ele vai falar exatamente sobre a eleição, e ele vai usar o termo glorificados. Então, em Cristo, nós já estamos glorificados. Então, nós temos que entender que quando ele fala deste redundar para o bem, que irá cooperar para um bem final, ele não está apontando para esta era e para este tempo. Paulo está apontando para a eternidade, porque lá, de fato, nós temos a verdadeira bondade de Deus, misericórdia de Deus, as coisas melhores de Deus, apontam, então, para aquele estágio ali, né? Então, ainda que a gente tenha coisas boas neste mundo, não espere deste mundo o que é verdadeiramente bom, né? Espere exatamente a conclusão, que é quando nós estaremos na glória lá. Então, por que Paulo está dizendo? Gente, nada nos tirará do caminho da glória eterna. Nada irá nos tirar de estar com o Senhor. Pelo contrário, todos os acontecimentos irão cooperar, tudo irá cooperar para o nosso bem. Todas as coisas, né? Então, isso foi o que nós resumimos, isso é um resumo de que nós vimos até aqui, neste momento. Entretanto, quando Paulo coloca todas as coisas cooperam para o bem, assim, fica meio vago, né? Coisas, todas as coisas. Esse verdadeiro alívio, essa verdadeira esperança, este conforto verdadeiro, esse estímulo que o versículo traz, para nós como cristãos, ele não pode ser almejado, ou visto, ou experimentado de forma tão genérica. A gente fica meio perdido quando fica nessas condições. Então, será que é possível a gente definir essas coisas? Ou ter um vislumbre dessas coisas, né? Como nós podemos perceber essas coisas? Como nós podemos entender essas coisas? Nós podemos perguntar, o que são todas estas coisas que cooperam para o nosso bem, Paulo? O senhor tem algo na mente, Paulo? O que você quer colocar com isso? O que a palavra de Deus está mostrando? E aí nós podemos dizer que tanto as melhores como as piores coisas cooperam para o nosso bem. Já que é tudo, tanto as coisas boas deste mundo quanto as coisas ruins deste mundo, todas essas coisas, as melhores e as piores, cooperam para o nosso bem. Nada fica de fora. Não há nada que fica de fora. Mas ainda assim fica meio vago. Era bom a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre isso. Então, Thomas Watson, quando ele escreve esse livro, né, da qual nós estamos baseando o nosso estudo, ele vai trazer essas coisas melhores e essas coisas piores. Nós não vamos ver tudo aquilo que ele coloca no seu livro, mas eu quero trazer essa ideia para os irmãos, para vocês poderem perceber o quão grandioso é esse versículo. E hoje nós estaremos nos atendo inicialmente às coisas melhores, né? As coisas melhores que cooperam para o nosso bem. Quais são as coisas, ou quais são as melhores coisas sobre esta terra? O que você consegue imaginar quando a gente fala as melhores coisas sobre a terra cooperam para o nosso bem? Então, o que há de melhor sobre a terra que irá cooperar para o nosso bem? Alguém se habilita a responder? O que tem de melhor sobre a terra para que coopera para o nosso bem? Nenhum corajoso? Prosperidade, seu Luiz, saúde. A vida cristã. A vida encontro com Deus. Joia. Quem mais falou? Alguém falou outra coisa aí?
a natureza, saúde, o ar que respiramos, né? A família que nós temos. A gente vai pensar um monte de coisa, né? Vai pensar um monte de coisa. E este é um grande problema que a gente tem hoje. Este é um dos grandes problemas da cristandade moderna. Quando nós olhamos para essas coisas, o nosso pensamento não se eleva como deveria. É incrível como que a nossa vida hoje se limita às coisas, quando nós falamos dessa terra, nós limitamos as coisas dessa terra, realmente as coisas desta terra, né? Então, veja, quando eu perguntei aqui, nós lembramos de coisas terrenas. Saúde, prosperidade, vida cristã, natureza, família. Lembramos de coisas desta terra. Isso realmente são coisas boas, né? Mas são as melhores. O que é a melhor coisa que nós podemos ter sobre esta terra? O nosso pensamento e as nossas emoções estão sempre voltadas para este mundo. Você pode reparar que nós sempre vamos pensar em coisas boas limitadas nessa visão aqui, ó. Nessa visão horizontal. A gente nunca eleva os olhos um pouquinho a mais. Nunca elevamos ao mais alto céu. E Paulo não está olhando para esta dimensão. Né? A Bíblia ela não olha nessa dimensão. E uma coisa interessante, eu estava hoje de manhã ouvindo a mensagem de um pastor, estava falando de outro tema. Ele estava falando de algo interessante, ele começou a falar sobre a reforma protestante, e ele tocou em algo interessante. Nós vivemos uma época de muita racionalidade, o que não é ruim, mas ao mesmo tempo uma época de pouca espiritualidade. Uma época em que nós não olhamos as coisas mais com uma visão mais espiritual. Por mais que a gente olhe, a gente não tem essa mesma vivacidade que houve no passado, né? Principalmente nesse período aqui de Paulo. Então, quando nós somos questionados sobre a vida, sobre aquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que é ruim para a nossa vida, sobre aquilo que é valoroso ou é maléfico, na maioria das vezes nós vamos apontar para coisas comuns desta terra aqui. Vamos montar nessa visão horizontal. Na maioria das vezes nós vamos apontar aqui. Pode reparar que nós vamos estar olhando nessa dimensão. Não que essas coisas não sejam boas ou não que essas coisas não sejam ruins, mas isso limita a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar então as excelentes, as que de fato são boas, as que de fato são melhores, porque nós temos uma visão muito, eu vou usar o termo mundano para se referir a coisas do mundo. Não no sentido de mundano de coisas pecadoras, mas mundano no sentido que é coisas do mundo, coisas deste século, né? E nós podemos perceber o quão distantes a vida está verdadeiramente longe da realidade, pelo menos a realidade espiritual, quando nós pensamos nas nossas conversações e nossos pensamentos. E nós vamos perceber que tanto as nossas conversações quanto os nossos pensamentos estão sempre muito voltados para o mundo e não para realidades espirituais. É incrível como que nós perdemos essa percepção de algo além, de algo sobrenatural, de algo espiritual, de algo que vai acima dessas coisas, né? Eu coloquei aqui para fazer uma observação, que eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, porque eu tenho falado sobre isso nos sermões de domingo, eu falei sobre essa questão, tenho falado um pouquinho sobre isso na Escola Bíblica Dominical, e o assunto nos leva para isso agora, né? Não foi planejado vir para esse assunto, nos leva para isso agora. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Nós podemos perceber, se temos uma conversa, se conseguimos desenvolver conversas espirituais, e se os nossos pensamentos são de fato espirituais. E somente quando nós desenvolvermos, quando nós passarmos a nutrir pensamentos, sentimentos espirituais, nós verdadeiramente poderemos ter conversas espirituais. Pastor, que papo é esse de conversa espiritual, de sentimento espiritual? Nós estamos virando pentecostais, nós vamos ter que arrupiar, levantar a mão, rodar, falar em línguas. O que é exatamente isso? Conversas espirituais, pensamentos espirituais, nada mais é do que conversas bíblicas,
do que sentimentos bíblicos, de que a Bíblia esteja em nós. Porque ela é a palavra do Senhor. A nossa vida direcionada em relação a essas questões. E você vai perceber que nós não desenvolvemos conversas espirituais porque nós não desenvolvemos pensamentos espirituais. Ou seja, nós não estamos pensando na palavra. Ou pensando com a palavra. Nós geralmente nós criamos essa dicotomia, irmãos. O mais comum da gente é a gente ter momentos com Deus e momentos conosco e com o mundo. Sendo que nós deveríamos ter momentos com Deus somente. Entende? Então nós aprendemos assim. Eu levanto de manhã, geralmente é assim a ideia. Te faço o meu período devocional. 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa o tempo. Eu tiro um momento ali em que eu vou ler a palavra de Deus, em que eu vou orar, em que eu vou buscar conhecer o Senhor, em que eu vou ter esse momento de conversa com o Senhor. E terminou aquele momento, eu desligo ali o relógio, boto a minha roupa de trabalho do meu dia a dia e sigo para a vida. Quando muito, na hora do almoço, na hora do jantar e à noite, quando eu vou dormir, eu encerro aquele dia ali com uma conversa com o Senhor. Durante o resto do dia, a minha mente está voltada para tudo o que está no mundo, exceto para Deus. Todos os meus pensamentos são voltados para essas questões. Quando eu vou lembrar do meu lazer, é o meu lazer. Quando eu vou lembrar de cuidar da minha família, é a minha família. Quando eu lembro do meu trabalho, é o meu trabalho. Deus não inclui nesse pensamento. Você pode reparar que Ele não inclui nesse pensamento. Não é que você deveria de estar o tempo todo assim, nesse pensamento assim, Deus, Deus, Deus. Não. Você vai perceber que a Bíblia ela não faz parte da maior parte da sua vida. Ela faz parte de uma parte minúscula da sua vida. Então, os seus pensamentos são muito pouco voltados para as coisas de Deus. Por isso, nós sempre lembramos das coisas deste mundo, porque é o que nós mais ocupamos a nossa mente. Então, nós não conseguimos desenvolver conversas espirituais. Da mesma forma como nós não conseguimos desenvolver as conversas espirituais, nós também não podemos nos beneficiar de todo o consolo, todo o conforto, toda a esperança, toda a animação que este versículo traz, porque nossas emoções e os nossos pensamentos não estão voltados para uma realidade espiritual. Isso só vai acontecer quando nós mudarmos a nossa maneira de viver. Que a gente passar de fato a ter essa vida voltada para uma vida piedosa. Né? O que significa isso? Uma disciplina espiritual firme, vigorosa e constante, através de leitura, da oração, da meditação, do estudo sistemático e contínuo das Escrituras, bem como da participação ativa daquilo que é chamado de meios de graças públicos, né? Que são as reuniões de oração, reunião de estudo da palavra, reunião de comunhão, reunião de adoração, mas isso numa forma não apenas como tempo da nossa vida, mas como parte da nossa vida. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente fraciona a nossa vida em compartimentos, ou vamos imaginar aqui com gavetas, né? Momento devocional, puxo a gaveta, terminou o momento, fechei a gaveta. O momento devocional é a vida toda. A adoração é o tempo todo. Não é isso? Então meu pensamento tem que estar voltado o tempo todo. Ele não pode deixar dessas questões. O meu pensamento tem que estar sempre assim. Se eu estou no meu trabalho, a minha mente tem que estar ligada também naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, na maneira como Deus direciona. Né? Abra sua Bíblia lá em Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Eu vou pedir para o Ismael fazer a leitura deste texto para nós. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está fazendo aqui uma oração de louvor. Ele está louvando ao Senhor. Então ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Por quê? O que ele tem feito? Ele tem nos abençoado, mas não são com bênçãos terrenas, não são com coisas deste mundo, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Perceba que a visão de Paulo das grandes bênçãos estão além da visão terrena, além da visão momentânea, além das coisas deste mundo, ainda que elas não sejam ruins, como eu disse. Mas Paulo diz assim, a verdadeira bênção está nas áreas celestiais, está na bênção espiritual. Essa é a verdadeira bênção, esse é o verdadeiro local onde nós devemos buscar. Então, quando Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, olhando para as melhores coisas, qual a melhor coisa neste mundo, sobre essa terra? É Deus. Paulo está chamando a atenção de que o próprio Deus é o melhor sobre nós e aquele que Ele coopera para o nosso bem. Pastor, como assim? Como que isso funciona? Veja, quando nós olhamos para a teologia, nós usamos alguns termos para poder definir as coisas. Então, quando nós falamos do ser de Deus, daquilo que Deus é, nós chamamos isso de atributos divinos ou os atributos de Deus. Tá certo? Então, os atributos de Deus cooperam para o nosso bem. O que é isso, pastor? O que são esses atributos? Os atributos são as qualidades ou as características que descrevem quem Deus é. Então, o ser de Deus coopera para o nosso bem. Esses atributos eles são divididos em duas categorias. Isso na teologia. Nós temos atributos incomunicáveis ou intransferíveis, aquele que não é comunicado ou transferido para a sua criatura, e os atributos comunicáveis, que são os atributos que são transferidos ou são comunicados à criatura, né? Então, às suas criaturas. Os atributos incomunicáveis, né, é aquilo que não pode ser compartilhado. Então, atributo incomunicável de Deus. Ansiedade. O que é a ansiedade? É a autossuficiência, é a independência. Deus existe por si mesmo e não depende de nada para si e para existir. Ele é completo em si. Né? A imutabilidade. Deus não muda. Tudo no universo é mutável, exceto Deus. Deus é imutável. Ele não muda. Não há inconstante sobre ele. A eternidade. Deus é eterno, né? Deus não está limitado ao tempo. Deus sempre existiu, sempre existirá. Né? Então, ele está nesse contexto de eternidade. E aí é interessante porque o único verdadeiramente eterno é Deus. Não existe outro eterno. Nós vamos adentrar na eternidade, mas nós tivemos um começo. Deus sempre existiu. Então, o único verdadeiramente eterno é Deus. Percebe? A sua onipresença. Deus está presente em todos os locais. A sua soberania. Né? Ele possui autoridade e controle absoluto sobre o universo. Está tudo sob suas mãos. Então, esses atributos comunicáveis, o ser de Deus, ele coopera para o nosso bem. Deus, o que ele é, coopera para o nosso bem. Perceba que Paulo está elevando a régua muito acima daquilo que a gente imagina. Porque quando a gente lê esse versículo, a gente imagina as coisas comuns. Não, eu passei por uma tragédia, isso vai cooperar para o meu bem. Não, eu ganhei um emprego novo, isso vai cooperar. A gente sempre baixa a régua. Paulo está colocando, não, gente, as melhores coisas e a melhor coisa que existe neste mundo é Deus para conosco. Isso coopera para o nosso bem. Então, nós temos também os atributos comunicáveis, né? E aí nós vamos ter o amor, santidade, justiça, misericórdia, sabedoria. Tudo isso aí são atributos que são transferidos ou comunicáveis conosco. Nós temos relacionamentos com isso. Então, esses atributos comunicáveis e incomunicáveis nos ajudam a entender a grandeza e a natureza de Deus, revelando os aspectos tanto da sua transcendência. Pastor, o que é isso? Deus está acima e além das limitações do universo criado, incluindo tempo e espaço. Isso é transcendência. Ele ultrapassa todas as coisas. E a sua imanência. Pastor, pronto, o que é isso? Imanência significa que Deus não está distante.
Deus está sempre envolto e acessível em todos os momentos, em todos os locais. Ele está em tudo, ou está em todos os locais, né? Então essa é a ideia que é apresentada. Então, esse ser de Deus coopera para o nosso bem. Paulo está dizendo todas as coisas, então Deus coopera para o nosso bem. Como que isso pode trazer esperança e conforto? Primeiro é importante a gente observar que quando Paulo diz isso aqui, Paulo vai dizer, sabemos. Então a primeira coisa que a gente precisa de entender é que, por isso que isso é uma realidade para o crente, para os eleitos, né, os chamados de Deus, né, os eleitos do Senhor, não para o descrente. A primeira coisa que eu preciso de entender é que eu preciso de conhecer Deus. Conhecendo Deus, eu vou perceber e vou usufruir do benefício de Deus sobre a minha vida, trazendo esperança, trazendo alegria, conforto, ânimo, disposição para continuar a caminhada. Então, conhecer Deus é essencial para que eu desfrute daquilo que Paulo está trazendo como uma verdade. As coisas cooperam. Tá? Então, sem conhecer a Deus, eu não vou ter como atingir o ápice daquilo que Paulo está falando. Eu preciso de conhecer a Deus. Né? Então, de que forma os atributos de Deus cooperam para o nosso bem? São muitos atributos, nós não vamos trabalhar com todos, mas eu quero chamar a atenção para você, observando a sua vida. A primeira coisa que você vai fazer é observar a sua vida. Quem o firma diante das dificuldades? Onde você encontra força? Quem te sustenta no meio das adversidades? Quando você se sente fraco, quem te dá força para dar continuidade? Porque Deus é o que é, nós conseguimos lidar com as dificuldades, com as adversidades e com a fraqueza. Se Deus não fosse o que Ele é, a gente não conseguiria lidar com isso. Percebe que o simples fato de Deus ser aquilo que Ele é, coopera para o nosso bem, uma vez que Ele nos chamou para si? Consegue entender isso? Então o poder de Deus coopera para o nosso bem. E eu escolhi o poder de Deus porque Paulo começa falando sobre isso. Logo depois que ele termina a sua apresentação na carta, Paulo vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Lembra que eu falei? Em todo momento você vai ver que Paulo enfatizando o poder de Deus. Paulo sempre enfatizando, Deus é poderoso. Ele quer chegar a essa conclusão. É porque Deus é poderoso, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não há nada que possa tirar do seu poder. Então o poder de Deus coopera para o nosso bem, nos sustentando em meio aos problemas, suprindo as nossas necessidades, subjugando as nossas corrupções, vencendo os nossos inimigos. Se Deus não fosse o Todo-Poderoso, nós jamais teríamos condições de viver a vida cristã. Se Deus não fosse todo-poderoso, nós jamais iríamos resistir ao diabo. Se Deus não fosse todo-poderoso, nós jamais poderíamos fugir às tentações. Se Deus não fosse todo-poderoso, nós jamais encontraríamos perdão. Nós estaríamos então perdidos. Porque Deus é todo-poderoso, porque Ele tem o seu poder, e porque Ele age como Ele é, porque Ele tem os seus atributos que são exclusivos dEle, e tem os atributos que Ele coloca sobre as nossas vidas, que comunica conosco, as coisas irão cooperar para o nosso bem. O próprio Deus age para o nosso bem. Pergunta ou comentário? Ninguém? Alguma dúvida com relação a isso? Aqui. Traz o microfone. Esqueci o seu nome, querido. Diego. Traz o microfone para o Diego. Graça e paz. É só um comentário sobre essa questão da vida que a gente vem levando, né? Esse tempo atrás eu até comentei com meu irmão, a gente sempre conversa sobre esse tipo de assunto nos nossos estudos, que a gente percebe que o nosso dia a dia, né? As nossas batalhas diárias aí, independente da esfera, seja espiritual, enfim, o dia a dia aí de trabalho é uma... Eu vi um pregador falando uma vez que é uma das grandes estratégias desse
ser aí que a gente chama, né, de Satanás, no Velho Testamento em hebraico a gente vai ler Heilel Ben Shahar, né, que é uma das grandes estratégias que ele usa, fazer a gente ficar disperso com esse tipo de coisa do nosso dia a dia, as preocupações diárias da nossa vida cotidiana, né? E a gente deixa de lado uma vida com Deus. E a gente vai ver, eu não vou nem falar sobre a leitura da palavra, porque 99% dos crentes usa a Bíblia só igual desodorante, né, debaixo do braço para vir na igreja. Mas uma prática que eu até estava conversando com meu irmão, que é muito negligenciada na nossa vida como cristã, né? Que é, por exemplo, a prática do jejum, que é uma prática que Deus se agrada, né? Quando a gente, vamos dizer assim, enfraquece a carne, né? E não sei se eu posso falar esse termo mais para fortalecer o espírito, mas a gente vê na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, irmãos nossos que praticavam, por exemplo, eles tinham hora, igual a gente tem hora, vou acordar às 5 horas da manhã para ir na academia, de tal a tal hora eu tenho que trabalhar ou estudar nos dias de hoje. Mas a gente não coloca, por exemplo, no livro de Daniel a gente vê que ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha os horários de oração. Nas guerras de Israel, quando eles precisavam prantear lá para Deus, eles determinavam jejuns. Então é uma vida de jejum, e nesse período de jejum, né, a gente está buscando a Deus. Não que hoje talvez a gente consiga ficar 24 horas, por exemplo, vou fazer um jejum de 24 horas, talvez você não consiga ficar 24 horas só orando por conta do trabalho e tal, mas a gente tirar esses períodos, vou orar de tal a tal hora, tantas vezes por dia, nesse período que eu estiver em jejum, buscar a palavra de Deus. Então eu acho que falta muito isso para a gente poder acessar um lugar de intimidade com Deus, né? Um lugar onde Deus quer levar a gente, um lugar de profundidade, onde Ele possa levar a gente num lugar de revelação, né? Amém. Mais alguém? Quer falar ou fazer alguma pergunta? É interessante, de fato, essa situação. O que a nossa geração vive? A nossa geração ela vive algo que as gerações passadas não experimentaram. O individualismo. Nós nos tornamos pessoas individualistas. Então nós achamos que nós não precisamos de nada nem de ninguém além de nós mesmos. Nós somos suficientes. Isso está latente na nossa geração. Por esse motivo, a gente perde essa transcendência em relação a Deus, ou seja, essa visão que vai além do material, além das coisas. Então você vai perceber, por exemplo, que você não faz uma oração antes de fazer a sua agenda. Você simplesmente faz a sua agenda. Você nunca olha e fala, Senhor, eu vou fazer minha oração, minha agenda aqui, me ajuda na minha agenda, direciona os pontos, você faz a sua agenda. Entende? Você não faz isso. Ou seja, você não está perguntando a Deus ou pedindo a Deus a orientação sobre o que você vai fazer. Se Ele é o Todo-Poderoso, o que você deveria de fazer? Antes de tomar qualquer atitude, consultá-lo. Mas a gente toma atitude. Se der errado, aí a gente vai para Ele clamar por misericórdia. Se der certo, bom para a gente segue a vida. E não lembra desse contexto, desta realidade. Mas o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, o fato de Deus ser poderoso, e é Ele quem vai nos fortalecer quando estivermos fracos, é Ele quem vai nos livrar das dificuldades, nós precisamos de entender que devemos de tê-lo em nosso dia a dia. Presente, consciente. Não que Ele esteja afastado, mas o fato é que nós não estamos conscientes da ação dEle. E ainda que a gente não esteja consciente, Ele vai fazer tudo para nos direcionar para a sua vontade. Como é que isso traz esperança, e como é que isso traz conforto, e como é que isso traz alegria para a gente? É simples, quando a sua agenda não funciona, meu amigo, você perde o dia. Você fica chateado, você fica aborrecido, você começa a lamentar, a murmurar das coisas, né? Porque não foi do seu jeito. Mas se Deus é o poderoso, Ele está no controle, você vai dizer, tudo bem, louvado seja o Senhor. Vamos esperar para que Ele possa direcionar aonde Ele quer, né? O nosso irmão Diego de novo aqui. Essa pergunta de onde
de onde é que foi que a gente perdeu esse costume, né? Porque a gente vai ler lá Davi, vou citar algumas passagens, quando ele estava guerreando contra os filisteus, aí vinha alguém e falava, vamos atrás dos filisteus que eles estão correndo por ali e tal. Aí tem algumas passagens que mostram, né, que ele se retirava, ia fazer um jejum, uma oração, e ele perguntava para Deus, Senhor, eu devo atacar os filisteus? Aí Deus respondia, ataca, ou então, não, espera tantos dias e vocês vão atacar ele assim, assim, assim e tal. E aí está escrito que Deus entregava os filisteus na mão de Davi. Mas é interessante como a gente vê Davi perguntando para Deus, que é isso aí que o senhor acabou de falar da nossa agenda, né? Exatamente. Então, por exemplo, ontem aconteceu um incidente comigo. Estava parado, estacionado, com o pisca mostrando que eu estava estacionado, ligado, e veio um rapaz com a moto, um mototáxi, e bateu no fundo do meu carro, eu parado. E afundou o fundo, quebrou o para-choque, quebrou a lanterna do lado, afundou a traseira. E aí, a dona perguntou assim, e aí, você ficou nervoso? Eu falei assim, não, eu fiquei preocupado com o rapaz. Na hora que eu levantei, a primeira coisa que eu perguntei, machucou, como é que tá as coisas, tal. Eu nem olhei para o carro. Aí ele, não, tá bem e tal, e foi saindo para lá e tal. Aí eu falei, agora vamos conversar. Né, vamos ver o que vai fazer aqui. E do jeito que eu estou conversando aqui, eu conversei com ele. Eu falei assim, não. Eu falei, gente, vai adiantar o quê? Bateu, quebrou, agora vai ter que arrumar. Tem dinheiro? Não. Vamos ter que dar jeito de arrumar dinheiro para poder fazer. É o que vai ter que fazer. Né? Então vai organizar. Poxa, mas aí o meu dia se perdeu completamente. Né? Eu ia vir almoçar. Ia sair para almoçar, não tinha almoçado ainda. Eu cheguei em casa às 6 da tarde. Porque eu fui fazer boletim de ocorrência, depois eu fui atrás de oficina para fazer orçamento, né? Fui negociar com o rapaz a forma de pagamento, como é que seria, tal, para depois vir para casa. E aí? Mas Deus está no controle, não está? Ele não é poderoso? A Bíblia dele não diz que todas as coisas cooperam para o meu bem? Ora, isso de uma certa forma redundará em algo bom para mim. Aqui na terra? Não. Mas o que me ensina tudo isso? O que eu aprendo com o Senhor diante de tudo isso? Então é onde eu vou buscar esse conhecimento, essa sabedoria, que me aprimora para o reino celestial. Entende? Coopera para o meu bem. Qual a melhor coisa que você pode ter neste mundo? Não é a eternidade com o Senhor? Então vai me cooperar, vai direcionar. Então, mas se você não percebe que Deus está no controle, que Ele é o Deus que é, você vai ficar desesperado, você vai ficar chateado, você vai querer fazer as coisas, vai organizar as coisas, vai perder a sua agenda, porque saiu do seu controle, mas nunca esteve. Nunca esteve em seu controle. Você nunca controlou absolutamente nada, é só a ilusão deste mundo. Você não controla nada, o controle é dele, a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é. Então, está no controle dele. Então, o poder de Deus coopera para o nosso bem. Mas não é apenas o poder de Deus que coopera para o nosso bem. A sabedoria de Deus coopera para o nosso bem. Deus é soberano e sabedor de todas as coisas. Ela coopera para o nosso bem, a sabedoria do Senhor, nos auxiliando, nos ensinando e nos disciplinando, através da sua santa palavra e através do poder do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, né? Quem foi que instruiu Moisés? Eu estava... não lembro se foi ontem, mas foi anteontem. Eu estava pensando algumas coisas, assim, coisas básicas, coisas bobas. Quem foi que disse que alho é bom para temperar comida? Eu estava pensando assim, poxa, quem foi que experimentou o alho a primeira vez? É tão bom, né? Um arrozinho com alho, uma comidazinha com alho. É bom demais. Mas eu que sou mineiro, não, bom demais. Quem foi que pensou em raspar uma pedra de sal para tirar o sal, para colocar um temperozinho? Você sabia que o sal mineral é uma pedra. E a gente come essa pedra. Qual outra pedra que a gente come? Só menino com verme, né, que come terra. Você parou para pensar nisso? Quem deu instrução ao mundo? Você está vestido com roupas, tem paredes construídas. De onde veio essa instrução? Não veio do Senhor?
Então essa instrução que o Senhor dá, de um modo geral, e também dá de forma espiritual para os seus filhos. Se Deus não fosse a sabedoria do Senhor, nós não teríamos entendimento da palavra do Senhor. Queridos, quando você olha a história, por exemplo, da igreja do Senhor, você vai perceber o quanto que Deus, por ser sábio, comunicar a sua sabedoria e agir com sua sabedoria sobre o homem, preservou a sua igreja. Deus primeiro dá ao homem a capacidade de criar as letras e escrever as palavras, montando fonemas, versos, tal, para arquivar aquilo que é fala. É algo incrível a escrita. É algo incrível. É algo maravilhoso. E o homem desenvolveu a escrita. Depois que o homem desenvolveu a escrita, ele desenvolveu a forma de arquivar a escrita. Blocos de pedra, né? Barro, madeira, papiro, desenvolveu papel, couro, aonde ele vai cravar. Você parou para pensar que tudo isso Deus permitiu que acontecesse no mundo só para que você pudesse ter a sua palavra registrada? Para que mais serve a Escritura? E a escrita e o entendimento, a não ser para que a gente conheça a Deus. Nós somos o povo da escrita. Eu olho ali e falo assim, gente, Deus fez tudo para que a gente pudesse ter na mão a palavra dele. E instruiu os homens a usar as palavras para poder fazer. Cooperou para o nosso bem. Né? Cooperou para o nosso bem. Desenvolveu a tecnologia. Está aí o computador, está aí as coisas. Eu estava comentando com Ismael, eu estou desfazendo de parte da minha biblioteca, né? Eu vou estar vendendo alguns livros. Até já anuncio para os irmãos aí, depois se vocês quiserem procurar, eu vou estar com alguns livros que eu vou estar passando. Por que eu estou desfazendo de parte da minha biblioteca? Não é porque eu estou ficando sem biblioteca, não. É porque eu estou transformando a biblioteca em biblioteca virtual, que é mais fácil de carregar. Então esse tablet aqui, eu tenho 800 títulos aqui. Né? E no meu computador eu tenho mais 3.000 títulos lá guardados. Tudo de livros, né? Poxa, imagina uma biblioteca de 3.000 títulos, o tamanho que seria essa estante. E eu já reduzi a minha estante, eu estou reduzindo ainda mais. Fica mais fácil para viajar, para ir embora, para fazer as coisas. Aí eu falo, que coisa maravilhosa essa tecnologia, né? Pode servir para muita coisa, mas para mim serve para que eu tenha conhecimento maior de Deus, porque eu preciso da biblioteca. Eu amo livro, folhear. Mas como pastor, tem sempre mudando, está sempre indo de uma região para outra. A biblioteca virtual se torna muito melhor do que o transporte de livros. Né? Então, coopera. Percebe? A sabedoria de Deus que é comunicada ao homem coopera para o nosso bem. A Zilma queria falar. Quer falar, Zilma? Fala no microfone aí que é para os nossos irmãos que estão acompanhando lá poder ouvir. Essa questão de nós falarmos, né? Se você nasce num país, eu fico observando assim, a minha sobrinha Sabrina, né? Quando ela começou a falar, eu comecei a acompanhar. Aí eu vi algumas perguntas, meu Deus, como é que essa menina fala desse jeito? Já o tom de voz, tudo mesmo assim na língua portuguesa, tudo organizado, mesmo antes de ir para a escola, né? Aí, se a Sabrina nascesse em outro país, ela já ia falar a língua daquele país. E isso, para mim, é extremamente estrondoso, de maravilhoso um negócio desse, que Deus fez as nossas cordas vocais, dessa questão do eu falar. Depende do lugar que você nasceu, né? Você vai falar aquela língua lá. Sim, eu fico vendo como é que sai isso. Só Deus mesmo. É um mistério espetacular o falar. Sim. E ele iniciou pela fala. Deus iniciou tudo pela fala. Falando, até chegar na questão da escrita. Sim. Para que a palavra chegasse até nós. Sim. Então, isso é maravilhoso. O que Deus fez e faz até os dias de hoje. Eu fico encantada com isso. Verdade. Ismael? Era isso que você ia falar? Era isso que você ia colocar? Pois é. Então, você percebe? Quando nós olhamos para algo que vai além deste mundo, esse coopera, ele cresce de uma forma estrondosa. Né? Então, quando a gente olha assim, as coisas cooperam. Não, gente, não é qualquer coisa, não. Deus, por ele ser o que ele é,
exatamente por Ele ser o que Ele é, coopera para o nosso bem. O fato de nós estarmos aqui reunidos, houve um manifestar do poder de Deus em muitas coisas, inclusive no mover do mundo, né? No preservar o universo, para que a gente pudesse estar aqui fazendo esse estudo hoje. Então, coopera para o nosso bem. Nós podemos falar sobre a bondade de Deus que coopera para o nosso bem, né? Porque a bondade de Deus traz as bênçãos de Deus. Imagina se Deus não fosse bondoso. Onde é que nós estaríamos? Nós não seríamos crentes, irmãos. Nós só somos cristãos porque Deus é bom. E aí eu acho interessante que Thomas Watson ele vai dizer assim, este atributo divino da bondade de Deus traz dois tipos diferentes de bênçãos. Aquilo que é chamado de bênção comum. Todos participam dessas, tanto as pessoas boas como as pessoas más. Mas existe aquilo que ele chama de bênçãos coroadas. Dessas, apenas os piedosos participam. E aí ele cita o Salmo 103, versículo 4. Te coroa de graça e misericórdia. Deixa eu falar um negócio interessante para você aqui. A graça de Deus, ela só atua sobre os crentes. A bondade de Deus, com suas bênçãos, atua sobre a humanidade inteira. Mas o favor imerecido, que é isso o significado de graça, né? Eu merecia e não tenho, só atua sobre os crentes. Descrente nunca irá receber da graça de Deus. Para ele receber da graça de Deus, ele tem que conhecer a Cristo como Salvador. Porque essa é a maior manifestação da graça. Então a gente usa a palavra graça, mas você perceba o quanto Deus faz essa distinção das coisas. Mas o mundo percebe da bondade de Deus. O mundo consegue perceber. Mas a graça e a misericórdia recai sobre os eleitos de Deus. Porque Deus é bom e é misericordioso, e isso coopera para o nosso bem. Senão a gente não estaria aqui. Não estaria aqui. Sim, sim. Exatamente. Deus vai trabalhando em nós para que a gente possa experimentar todo esse ato da sua graça, né? Ele vai... Sim. Vai trabalhando a nossa vida. Sim, a sua graça perfeita sobre nós. É algo extremamente maravilhoso. Então, você consegue perceber, olhando das coisas, partindo das melhores, e qual é melhor é o próprio Deus. Partindo das melhores, para as outras coisas secundárias, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós podemos falar das promessas de Deus, que cooperam para o nosso bem, né? Aqueles que amam a Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, nós podemos falar, alguns estudiosos falam em 8.000 promessas, mas a maioria dos estudiosos, eles têm a conclusão mais próxima de que há pelo menos 3.000 promessas de Deus pessoais, promessas que eu posso, na sua palavra, tirar e falar, Deus está prometendo isso para mim. Então, promessa de salvação, promessa de paz, promessa de força, sabedoria, ajuda em tempos difíceis, aí vai sucessivamente. Há em torno de 3.000. Se você ler a Bíblia e você for buscar na palavra do Senhor, para todas as dificuldades e áreas, você vai encontrar uma promessa de Deus de cuidado, de bênção, de paz, de alegria, que vai encher o seu coração. Isso coopera para o nosso bem. Em momentos de dificuldades, isso vai trazer sobre nós alívios maravilhosos.
e vai nos trazer a esperança exatamente daquilo que nós estamos caminhando para ser, que é a glória do Senhor, né? Que é estar na eternidade com o nosso Deus. Percebe? Então, o que nós precisamos de fazer para extrair as coisas melhores? Irmãos, vida espiritual, disciplina espiritual, trazer a Bíblia para a nossa vida, trazer a palavra do Senhor para o nosso dia. Olha como fica leve falar dessas coisas, né? Falar que Deus é o que é. Conhecer a Deus traz uma alegria e um conforto e um consolo enorme. Saber quem Deus é, conhecer a obra de Cristo, se aprofundar nesse conhecimento é algo maravilhoso. Por isso que Paulo está dizendo, nós sabemos, porque ele vem fazendo isso. Durante 8 capítulos, praticamente, ele vem falando isso, falando quem é Deus, o que é o poder de Deus, o que é o Evangelho, trazendo a gente exatamente o que Deus faz sobre nós, mostrando o quão soberano, quão poderoso Ele é, mostrando que a nossa vida é salva por Ele, que a nossa vida pertence a Ele, que a nossa santificação está nas mãos dEle, que nós temos como resistir a Satanás, que nós temos como a fugir da aparência do mal, que nós podemos dizer não ao pecado, e se nós cairmos, nós temos ainda como clamar a Ele por perdão sobre as nossas vidas. Ou seja, tudo isso que Ele está dizendo, então nós sabemos, a partir daquilo que Deus é, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As melhores coisas cooperam para o nosso bem. Então, se você depois quiser saber um pouquinho mais sobre isso, lá o Thomas Watson, ele disserta sobre mais temas, né? Mas a nossa ideia não é trazer tudo isso. A nossa ideia aqui é trazer apenas essa ideia daquilo que é, para que a gente possa se inteirar pela palavra de Deus. Se inteirar. Nós, cristãos dessa geração, nós precisamos voltar a aprender e fazer uso da vida piedosa, a fazer uso da vida, da disciplina espiritual. Da disciplina espiritual. Algumas resoluções nós precisamos colocar sobre nossas vidas. Então, vai fazer sua agenda? Ora antes. Coloca a sua agenda diante do Senhor. Senhor, eu vou fazer a agenda aqui, está nas suas mãos, tal. Deu errado, Senhor, mas não deu certo aqui. O que é que o Senhor quer me ensinar sobre isso? Esteja o tempo todo com a sua mente voltada para o Senhor. Quando você lê a sua Bíblia pela manhã, busca ali as lições que você pode aplicar. Você vai ver que você pode aplicar aquilo no seu dia. Durante o dia você vai ter oportunidade de fazer essa aplicação, e outros textos que vierem em sua mente, você vai ter oportunidade de fazer a aplicação. Então você vai perceber que o seu dia se torna mais leve, ele se torna mais alegre, a sua vida flui de uma forma diferente, porque você começa a olhar as coisas por um outro ângulo, percebendo a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a ação poderosa de Deus para o nosso bem. Todas as melhores coisas direcionando para isso. Sabe, você tem essa oportunidade. Mas como nós fazemos isso, colocando igual eu falei, em gavetas, né? Esse é o momento devocional, esse é o momento da oração, esse é o momento de trabalho. Aí nós deixamos de experimentar o que Paulo está colocando. Deixamos de experimentar. Então nós precisamos de ter essa vivência espiritual. Meu irmão, faça uso da Bíblia. A Bíblia ela não foi feita para ser lida e esquecida. A Bíblia foi feita para ser lida e aplicada todo dia, para que você possa experimentar todo esse cuidado do Senhor. Amém?